Ei, o que tu tá fazendo aí? Eu vou atravessar nadando porque eu quero chegar ali no castelo. E o que eu sei? Eu sei a distância que eu tô da torre. Então eu usei a trigonometria no triângulo retângulo e agora eu sei o quanto eu preciso nadar aqui. Mas eu não tô vendo o ângulo reto aí. Ah, é verdade. Então o que eu faço, será? Quando a gente vai trabalhar em um triângulo, mas ele não tem um ângulo reto, fica tudo mais difícil, a menos que a gente já saiba que ele é o equilátero. Quando nenhuma dessas duas situações ocorrem, a gente vai ser obrigado a apelar para a lei dos senos. Outras duas coisas que pode aparecer é a lei dos cossenos e a área de um triângulo qualquer, mas isso vai ser assunto para outros vídeos. Então, vamos aprender a lei dos senos agora? Se eu pego, por exemplo, o triângulo que estava ali do meu lado agora há pouco, como é que eu me viro com esse triângulo se eu não posso usar trigonometria no triângulo retângulo e nem teorema de Pitágoras, simplesmente pelo fato dele não ser retângulo? Mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um círculo circunscrito a um triângulo e vamos ver se a gente consegue ter alguma ideia. Então vamos começar fazendo da seguinte maneira, vocês podem ver aí que eu peguei um triângulo roxo, coloquei um círculo circunscrito a ele e eu fiz a mesma coisa aqui na direita, só que eu também coloquei um triângulo verde. Vamos entender o que eu fiz. Primeira coisa, eu vou determinar os vértices A, B e C e, obviamente, eu vou fazer isso nos dois triângulos. Aqui ainda tem um vértice D que pertence só ao verde, né? Também vou chamar esse lado aqui de A, o de baixo de B, este aqui de C, e, obviamente, vou fazer a mesma coisa no triângulo que está lá no círculo. Só que aqui tem uma característica. O que eu fiz? Esse lado AD, ele é o diâmetro do círculo. Se ele é o diâmetro do círculo, com certeza este triângulo verde ele é retângulo. Existe um teorema que me diz isso. E ele é retângulo lá no ângulo oposto ao diâmetro. Se ele é o diâmetro, eu posso chamar ele de D, mas também posso chamar de 2R, né? 2 vezes o raio. E agora, vamos olhar uma coisinha. Tem um arco AB deste círculo que determina o ângulo C. Mas esse arco AB ele também determina esse ângulo D. E se o arco que determina os dois ângulos é o mesmo, o valor do ângulo é o mesmo. Então aqui eu posso dizer que é o ângulo C também, o mesmo ângulo lá do triângulo roxo. Agora eu vou usar o SOHCAHTOA. E como é que eu vou fazer isso aqui? Bem simples, olha só. Como é que eu vou calcular o seno desse ângulo C? Simples, eu vou ver qual é o cateto oposto ao ângulo C, é o cateto C, dividido pela hipotenusa, que é igual a 2R. Então, esta relação aqui ela é bem importante e, obviamente, ela vai acontecer de maneira análoga se eu escolhesse os outros dois arcos definidos pelo triângulo roxo para fazer essa conta. Vamos olhar uma coisa aqui. Ó. Se eu tivesse feito a mesma coisa, ó, vértices A, B e C, lados do triângulo também A, B e C, e aqui a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui, gente? Se eu fosse usar o mesmo raciocínio, ó, este ângulo aqui, o ângulo A, tem que ser o mesmo daqui. Por quê? Porque eles são determinados pelo mesmo arco BC. E aqui vale a mesma coisa. Este lado BD, ele é o diâmetro deste círculo aqui, portanto 2R. Então, na hora que eu fosse calcular o seno do ângulo A, seria o cateto oposto ao ângulo A, que é o lado A, lá do triângulo roxinho, dividido pelo diâmetro, que é 2R. E, obviamente, se eu transferir para cá, o que vai acontecer? Quando eu tenho aqui os vértices A, B e C no triângulo dentro da circunferência que está à direita, eu também vou ter os lados A, B e C. E este ângulo aqui é o ângulo B nos dois triângulos. E, obviamente, aqui está o diâmetro. Então, na hora de fazer a conta, o seno do ângulo B é igual ao lado B dividido por 2R.
Qual é a conclusão que eu posso chegar então? Vamos voltar e fazer exatamente o que a gente tinha feito. Eu tinha dito para vocês que o seno do ângulo A é igual a A sobre 2R, que o seno do ângulo B é igual a B sobre 2R, e que o seno do ângulo C é igual a C sobre 2R. Bom, tem o 2R em todos eles, então vamos deixar ele isolado, olha só. Eu vou ter que 2R é igual a A sobre o seno do ângulo A, eu tenho que o 2R também é igual a B sobre o seno do ângulo B, e que o 2R é igual a C sobre o seno do ângulo C. Bom, se todas essas coisas são iguais a 2R, o que eu posso supor? Que o A sobre seno de A é igual ao B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. E isso é a lei dos senos. A lei dos senos é uma igualdade com 4 resultados. Vai usar os 4 sempre? Claro que não. A gente sempre vai usar apenas 2 desses elementos dessa igualdade para poder determinar. Então agora vamos começar a fazer uns exemplos para vocês verem como é fácil. Vamos resolver aquele exemplo que estava atrás de mim o tempo inteiro, quando eu estava aparecendo ainda no vídeo. O que eu sei? Que se eu pegar um lado de um triângulo e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, tem o mesmo resultado que se eu pegar um outro lado qualquer e dividir pelo seno oposto a este outro lado. O que eu preciso fazer? Consultar a minha tabela das razões trigonométricas e descobrir qual é o seno de 50 e o seno de 70. Mas antes eu até posso ir ajustando. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por seno de 50 dos dois lados, então vai ficar x igual a 12 vezes o seno de 50 dividido pelo seno de 70. Então, agora basta pegar os valores. 12 vezes 0,77, eu fiz a opção de trancar em 2 casas decimais, dividido pelo seno de 70 graus, que é 0,94 também, trancando em 2 casas decimais. E este resultado vai dar 9,83, também arredondando para 2 casas decimais. E eu até poderia agora descobrir o terceiro lado lá. Bastaria eu fazer o seguinte, ó. 50 mais 70 é 120, para fechar 180, que só pode ser 60 graus. Eu colocaria aqui um lado y e faria de novo a lei dos senos, sem o menor problema. Agora vamos fazer com os ângulos notáveis. Não muda nada, gente. A regra é sempre a mesma. O lado dividido pelo seno do ângulo oposto tem o mesmo valor qualquer um dos lados que tu escolha. Então, x dividido pelo seno de 45 graus é igual a 30 dividido pelo seno de 60 graus. Eu vou multiplicar tudo por seno de 45 para tirar ele aqui de baixo. Então vai ficar x igual a 30 vezes o seno de 45 dividido pelo seno de 60. E agora eu vou consultar minha tabela. Nesse caso aqui é ângulos notáveis e fica até um pouquinho mais fácil, né? 30 vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Continuando então a conta, o que eu posso fazer? Posso cortar esses dois aqui, porque eles estão um no numerador e outro no denominador fazendo a mesma função, então eles vão ser anulados. E eu vou ter 30 raiz de 2 sobre raiz de 3, que eu posso racionalizar, e eu vou acabar ficando com 30 raiz de 6 sobre 3, que é 10 raiz de 6. Tentando elaborar um terceiro exemplo, agora nós vamos ter um probleminha. E que problema é esse? Eu não tenho o seno de 135 graus, já que a minha tabela só vai até 90. O que eu faço nesse caso? Eu vou ter que usar um artifício para, mesmo usando aquela minha tabela de 0 a 90 graus, conseguir descobrir o seno, o cosseno, até mesmo a tangente, de um ângulo maior do que isso. Como é que a gente faz para descobrir esses ângulos aí? É o tema do vídeo que vem logo a seguir. Então a gente se vê daqui a pouquinho. Eu agradeço a atenção, como sempre, muito obrigado e até lá!